Você já parou para pensar como terminaram a vida dos 12 apóstolos de Jesus? Será que todos tiveram um fim pacífico? Ou enfrentaram mortes brutais por não negarem sua fé? Neste vídeo, você vai descobrir as histórias reais e muitas vezes chocantes dos apóstolos que largaram tudo por uma promessa eterna. Homens simples, transformados em colunas da fé, enfrentaram prisões, torturas e martírios inimagináveis. Suas trajetórias não são apenas registros históricos, mas exemplos vivos de coragem e fidelidade. Fique comigo até o final, porque essas histórias vão mexer com você e te mostrar o que significa viver e morrer por aquilo em que se acredita. Os 12 apóstolos de Jesus Cristo foram homens simples, oriundos de diferentes camadas sociais e profissionais. Entre eles havia pescadores, lavradores, cobradores de impostos e artesãos. Apesar de suas origens humildes, esses homens deixaram para trás suas rotinas, famílias e seguranças terrenas para seguir o chamado de um mestre que lhes prometia não glórias mundanas, mas um reino eterno. Escolhidos pessoalmente por Jesus, tornaram-se testemunhas oculares de sua vida, milagres, morte e, sobretudo, de sua ressurreição. Após a ascensão de Cristo, os apóstolos receberam a missão de levar o Evangelho a todas as nações, enfrentando inúmeros perigos e desafios. A fé inabalável que carregavam os levou a percorrer terras distantes, muitas vezes hostis, anunciando a mensagem da salvação. No entanto, esse compromisso com a verdade não veio sem custo. Todos enfrentaram perseguições implacáveis, prisões, torturas e, na maioria dos casos, mortes violentas e brutais. Nenhum deles teve uma morte tranquila. Suas histórias de martírio tornaram-se símbolos poderosos de fidelidade e coragem diante da intolerância e da crueldade humana. Neste vídeo, vamos mergulhar nos registros bíblicos, nas tradições da Igreja e em escritos históricos que revelam detalhes impressionantes sobre suas vidas e mortes. Entre esses apóstolos destaca-se João, conhecido como o discípulo amado. Filho de Zebedeu e Salomé e irmão de Tiago Maior, João ocupa um lugar especial nas narrativas do Novo Testamento. Sua ligação íntima com Jesus é evidenciada em momentos-chave, como na última ceia, onde se reclina ao lado do Mestre, e na crucificação, quando recebe de Jesus a incumbência de cuidar de Maria, sua mãe. Sua personalidade serena, contemplativa e profundamente espiritual tornou-o uma figura de destaque na formação da Igreja primitiva. João também foi um dos poucos a presenciar a transfiguração de Jesus e a estar presente no jardim do Getsêmani, na noite da prisão do Salvador. Após a ressurreição, tornou-se uma das colunas da Igreja em Jerusalém e posteriormente fixou-se em Éfeso, onde continuou a pregar o Evangelho com fervor. Foi nessa região que ele enfrentou severas perseguições, sobretudo durante o reinado do imperador Domiciano. De acordo com a tradição cristã, João foi preso, torturado e lançado em um caldeirão de óleo fervente, do qual milagrosamente saiu ileso, o que causou espanto até entre seus algozes. Diante desse milagre, Domiciano optou por banir João para a ilha de Pátmos, uma colônia penal do Império Romano, onde ele viveu em exílio. É nessa ilha que João teria recebido as visões proféticas que compõem o livro do Apocalipse, uma das obras mais complexas, simbólicas e impactantes das Escrituras Sagradas. Vale destacar que a Bíblia não menciona explicitamente o episódio do caldeirão de óleo. Essa narrativa é preservada por tradições orais e escritos dos chamados Pais da Igreja. Os Pais da Igreja foram teólogos e líderes cristãos dos primeiros séculos que desempenharam papel essencial na preservação e sistematização da fé cristã. Através de seus escritos, chegaram até nós importantes relatos sobre os apóstolos, inclusive sobre os eventos sobrenaturais que marcaram suas jornadas. Quanto ao fim da vida de João, diferentemente dos outros apóstolos,
A tradição afirma que ele não sofreu o martírio, morrendo de causas naturais. Segundo o bispo Polícrates de Éfeso, citado por Eusébio de Cesareia em sua obra História Eclesiástica, João faleceu por volta do ano 100 d.C., na cidade de Éfeso, aos 94 anos. No entanto, uma curiosidade permanece viva até hoje. Relatos afirmam que quando sua tumba foi aberta, durante o reinado do imperador Constantino, ela estava vazia. Um mistério que continua alimentando discussões e interpretações entre estudiosos e fiéis. Tiago, filho de Zebedeu, é uma das figuras mais marcantes entre os 12 apóstolos de Jesus. Irmão de João, o discípulo amado, Tiago fazia parte do seleto círculo dos 3 apóstolos mais próximos de Cristo, ao lado de Pedro e João. Essa proximidade é demonstrada em diversos momentos cruciais do ministério de Jesus. Ele esteve presente na ressurreição da filha de Jairo, na gloriosa transfiguração no monte e na angústia profunda de Jesus no jardim do Getsêmani, pouco antes de sua prisão. Esses episódios revelam o grau de confiança e intimidade que Jesus depositava em Tiago, tornando-o uma peça fundamental nos registros evangélicos. Após a ressurreição e ascensão de Cristo, Tiago continuou sua missão com coragem e determinação, pregando o Evangelho em meio a crescentes tensões religiosas e políticas. Sua trajetória, porém, teve um desfecho trágico. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1 e 2, é relatado que o rei Herodes Agripa I, em uma tentativa de conquistar o favor dos líderes judeus, mandou executar Tiago. O texto bíblico não especifica o método de execução, mas a tradição histórica cristã afirma que ele foi morto por decapitação, ou possivelmente perfurado com uma espada. Tiago foi o primeiro entre os apóstolos a sofrer o martírio, tornando-se um símbolo de fé e ousadia diante da perseguição. Sua morte é frequentemente retratada em obras de arte sacra, como pinturas e esculturas, que eternizam o momento de seu sacrifício. Seu túmulo, segundo a tradição, teria sido levado posteriormente para a região da Galícia, na Espanha, dando origem ao famoso destino de peregrinação conhecido como Caminho de Santiago de Compostela. É importante fazer distinção entre este Tiago e outro apóstolo de mesmo nome, Tiago, filho de Alfeu, também chamado de Tiago, o Menor. Apesar de sua participação discreta nos evangelhos, ele também foi incluído entre os 12 escolhidos por Jesus. Pouco se sabe sobre sua atuação após a ascensão de Cristo, pois os registros bíblicos sobre ele são escassos. No entanto, diversas tradições antigas afirmam que ele desempenhou um papel relevante na expansão inicial da fé cristã, possivelmente evangelizando em regiões como a Síria e o Egito. A respeito de sua morte, há múltiplas versões. Uma das mais conhecidas vem do antigo texto cristão, intitulado Martírio dos Apóstolos, que afirma que Tiago, o Menor, teria sido lançado do pináculo do Templo de Jerusalém, o ponto mais alto da estrutura, e, ao sobreviver à queda, foi apedrejado até a morte por ordem das autoridades religiosas da época. Já outras fontes afirmam que ele foi decapitado publicamente, também por ordem de Herodes Agripa I. A incerteza em torno da sua morte apenas reforça a intensidade das perseguições vividas pelos primeiros cristãos e o alto preço pago pelos apóstolos em nome da fé. Ainda assim, a memória de ambos os Tiagos permanecem viva na tradição cristã, não apenas pelo martírio que sofreram, mas pela dedicação incondicional à mensagem de Jesus Cristo. Pedro, originalmente chamado Simão, nasceu na cidade de Betsaída, na região da Galileia, às margens do Mar da Galileia, onde trabalhava como pescador ao lado de seu irmão André. Foi justamente nesse ambiente simples e cotidiano que Jesus o chamou para uma missão extraordinária: deixar as redes e tornar-se pescador de homens. Ao atender a esse chamado, Simão teve seu nome mudado por Jesus para Pedro, em aramaico,
Kefa, em grego, Petros, que significa rocha ou pedra. Uma alusão direta à firmeza que ele representaria na construção da igreja nascente. Pedro é apresentado nos evangelhos como um discípulo apaixonado, de personalidade forte e por vezes impetuosa, mas com um coração profundamente leal a Cristo. Ele presenciou diversos milagres, como a cura da sogra, a pesca milagrosa e o episódio em que, por alguns instantes, caminhou sobre as águas rumo a Jesus. Foi o primeiro entre os discípulos a declarar abertamente a identidade divina de Jesus, proclamando: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Declaração que recebeu o reconhecimento direto do próprio Senhor. Na última ceia, Pedro reafirmou sua lealdade, mas horas depois, num momento de medo e confusão, negou Jesus 3 vezes, episódio marcante que demonstra sua humanidade e fraqueza. Contudo, após a ressurreição, Cristo restaurou Pedro com ternura, confiando-lhe a missão de pastorear seu rebanho. "Apacenta as minhas ovelhas." A partir desse momento, Pedro se tornou a principal liderança entre os apóstolos, assumindo o papel central na organização da igreja primitiva, conforme registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Após Pentecostes, Pedro percorreu diversas regiões do Império Romano, pregando o evangelho com ousadia, enfrentando perseguições, prisões e ameaças constantes. Eventualmente, estabeleceu-se em Roma, onde passou a liderar a crescente comunidade cristã local. Sua presença em Roma é confirmada por diversas fontes históricas cristãs primitivas, incluindo os escritos de Clemente Romano e Inácio de Antioquia. No ano 64 d.C., Roma foi devastada por um grande incêndio que destruiu boa parte da cidade. Para conter o descontentamento popular, o imperador Nero culpou os cristãos pelo desastre, iniciando uma das mais cruéis perseguições ao cristianismo. Pedro foi preso e, segundo a tradição, condenado à crucificação. Demonstrando humildade até o fim, ele teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que seu mestre. O local de sua execução foi o Monte Vaticano, onde mais tarde foi erguida a imponente Basílica de São Pedro, considerada uma das mais sagradas do cristianismo. Pedro é venerado como o primeiro bispo de Roma, o que a tradição reconhece como o primeiro papa, e um dos maiores pilares da fé cristã. Seu martírio selou com sangue o compromisso que assumira com Cristo, tornando-se símbolo de coragem, humildade e fidelidade incondicional. Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu Tadeu ou Judas, filho de Tiago, é um dos apóstolos menos mencionados diretamente nos evangelhos, mas sua figura carrega um valor significativo na tradição cristã. Ele não deve ser confundido com Judas Iscariotes, o traidor de Jesus. Na última ceia, Judas Tadeu expressou uma dúvida sincera ao perguntar ao mestre por que ele se manifestaria apenas aos discípulos e não ao mundo. Essa pergunta, registrada no Evangelho de João, 14:22, demonstra sua busca autêntica por compreensão espiritual e sua sede de conhecer mais profundamente os mistérios do reino de Deus. Após a ressurreição de Jesus, Judas Tadeu desempenhou um papel ativo na expansão da fé cristã, especialmente em regiões distantes e de difícil acesso, como a Mesopotâmia, a Armênia e a Pérsia. Sua dedicação incansável à evangelização o transformou em uma figura de referência em várias comunidades cristãs orientais. Judas Tadeu é tradicionalmente reconhecido como o autor da Epístola de Judas, uma carta breve, mas extremamente firme, na qual ele exorta os fiéis a combaterem heresias, manterem a fé pura e perseverarem no amor fraternal. Seu tom direto e pastoral reforça a importância da vigilância espiritual e da fidelidade aos ensinamentos apostólicos. Sobre sua morte, há divergências nas tradições cristãs. Uma versão relata que ele foi martirizado ao lado do apóstolo Simão,
sendo apedrejado até a morte e, em seguida, morto com golpes de bastão ou machado. Essa forma brutal de execução refletia a hostilidade enfrentada pelos apóstolos ao confrontarem culturas e religiões estabelecidas com a mensagem de Cristo. Independentemente do método exato, sua morte é vista como um testemunho firme de lealdade até o fim. Com o passar dos séculos, Judas Tadeu passou a ser venerado como o santo das causas perdidas e desesperadas. Sua intercessão é frequentemente buscada por fiéis em momentos de grande aflição, simbolizando a esperança que resiste mesmo nos cenários mais sombrios. Igrejas, imagens e orações dedicadas a ele estão presentes em todo o mundo cristão, especialmente na América Latina. André, irmão de Pedro e também natural de Betsaida, foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus. Originalmente seguidor de João Batista, André reconheceu em Jesus o verdadeiro Messias e prontamente o seguiu, sendo considerado o primeiro chamado. Sua atuação nos evangelhos, embora mais discreta que a de Pedro, é significativa e repleta de simbolismo. Ele aparece em momentos importantes, como na multiplicação dos pães e dos peixes, quando identificou um menino com os alimentos que seriam multiplicados por Jesus. André demonstrava sensibilidade espiritual e capacidade de perceber possibilidades onde os outros viam limitações. Após a ascensão de Cristo, André dedicou-se integralmente à pregação do Evangelho. A tradição relata que ele percorreu diversas regiões, incluindo a Ásia Menor, a Capadócia, a Trácia e, finalmente, a Grécia. Em muitos desses locais, fundou comunidades cristãs e enfrentou perseguições por sua fé. Ele é particularmente associado à fundação da Igreja de Bizâncio, que mais tarde se tornaria Constantinopla, razão pela qual é considerado o patrono da Igreja Ortodoxa Oriental. Sua morte é um dos relatos mais tocantes entre os apóstolos. Segundo as tradições mais aceitas, André foi martirizado na cidade de Patras, na Grécia. Antes de sua crucificação, foi cruelmente açoitado e torturado. Recusando-se a renegar sua fé, ele teria pedido que não fosse crucificado da mesma maneira que Jesus, por humildade. Assim, foi pregado em uma cruz em forma de X, hoje conhecida como a Cruz de Santo André, símbolo amplamente utilizado na iconografia cristã e em bandeiras. De acordo com relatos antigos, André teria permanecido vivo por 2 dias após a crucificação, continuando a pregar aos que passavam, demonstrando uma fé inabalável, mesmo diante da morte. Seus restos mortais, segundo a tradição, foram posteriormente trasladados para Constantinopla, e mais tarde, partes de suas relíquias teriam sido levadas à Escócia, onde se tornaram objeto de veneração nacional. Por isso, André é também o santo padroeiro da Escócia. Filipe, originário de Betsaida, mesma cidade natal de Pedro e André, foi um dos primeiros discípulos a serem chamados diretamente por Jesus. Sua identificação frequente como Filipe de Betsaida, nos evangelhos, serve não apenas para situá-lo geograficamente, mas também para diferenciá-lo de outros personagens com o mesmo nome. Filipe é retratado como um seguidor racional, observador e de coração sincero, cuja fé foi sendo moldada ao longo de seu convívio com Cristo. Um episódio marcante envolvendo Filipe ocorre durante a multiplicação dos pães, quando Jesus o desafia perguntando como poderiam alimentar a multidão que o seguia. A resposta de Filipe, ponderando que 200 denários de pão não seriam suficientes, demonstra seu raciocínio lógico diante de um problema aparentemente insolúvel. No entanto, esse momento serviu como lição de fé, pois Jesus realizou o milagre da multiplicação, revelando que, diante de Deus, o impossível se torna possível. Filipe também aparece em outras situações relevantes, como quando intermediou o pedido de alguns gregos que desejavam ver Jesus, João 12, 21, 22, mostrando sua abertura para a inclusão dos gentios na mensagem cristã.
Após a ressurreição, Filipe continuou sua missão evangelizadora com coragem. Segundo a tradição cristã, ele pregou em regiões como a Frígia, a Síria e a Samaria, onde realizou milagres e converteu muitos. Embora o Novo Testamento não detalhe os últimos anos de sua vida, escritos apócrifos e tradições antigas relatam que Filipe foi martirizado em Hierápolis, na Ásia Menor. Lá, teria sido crucificado de cabeça para baixo e, posteriormente, apedrejado durante a perseguição aos cristãos promovida pelo imperador Domiciano por volta do ano 80 do Anticristo. Simão, conhecido como Simão, o Zelote, é um dos apóstolos cuja trajetória pessoal permanece envolta em mistério, mas cuja designação carrega significados profundos. O termo Zelote sugere que, antes de seguir Jesus, ele poderia ter pertencido ao grupo dos Zelotes, uma facção judaica radical que lutava contra a dominação romana e buscava a restauração da soberania de Israel. Isso indicaria que Simão tinha um zelo fervoroso por sua fé e por seu povo, algo que foi redirecionado após seu encontro com Jesus para a missão do reino de Deus. Nos evangelhos, Simão é mencionado nas listas dos 12 apóstolos, mas não há muitos detalhes sobre sua atuação específica. No entanto, a tradição afirma que ele desempenhou importante papel na propagação do evangelho em regiões da África, como o Egito, e possivelmente na Pérsia. Quanto à sua morte, não há registros bíblicos, mas relatos antigos e tradições da Igreja afirmam que Simão foi submetido a torturas extremas. Uma das versões mais conhecidas descreve que ele foi esfolado vivo e cerrado ao meio, um fim brutal atribuído à perseguição dos cristãos sob o imperador Trajano. Esse relato, embora sem confirmação documental, é amplamente aceito dentro da tradição cristã oriental, sendo frequentemente representado na arte sacra por meio de símbolos como o serrote. Bartolomeu, também identificado como Natanael no Evangelho de João, foi apresentado a Jesus por Filipe. Ao vê-lo, Jesus declara: "Eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade." Uma frase que revela o caráter íntegro e transparente de Bartolomeu desde o primeiro encontro com o Salvador. Após a ascensão de Cristo, Bartolomeu dedicou-se à missão de evangelização em territórios desafiadores. A tradição relata que ele pregou na Índia, na Arábia e na Armênia, difundindo o evangelho entre povos pagãos com grande zelo. Seu sucesso na conversão de muitos, especialmente entre os nobres e o povo, teria despertado a ira do rei local, Astiages, na Armênia. As narrativas sobre sua morte são impactantes e variadas. Uma versão ocidental diz que ele foi decapitado. Outra, mais difundida nas tradições orientais, relata que Bartolomeu foi esfolado vivo. Teve sua pele arrancada enquanto ainda estava vivo. E, posteriormente, crucificado de cabeça para baixo por se recusar a renunciar à fé cristã. A imagem de Bartolomeu segurando sua própria pele tornou-se um símbolo icônico na arte cristã, representando não apenas o martírio, mas também a fidelidade até o limite do sofrimento físico. Sua pele teria sido exibida como um aviso contra a pregação cristã, tornando-se, ironicamente, um testemunho duradouro da coragem e da convicção apostólica. Mateus, também chamado de Levi, era um cobrador de impostos em Cafarnaum antes de ser chamado por Jesus. Sua ocupação, ligada ao Império Romano, fazia com que fosse mal visto pelos judeus da época, sendo muitas vezes considerado um traidor e pecador público. No entanto, sua vida deu uma reviravolta radical quando Jesus o encontrou sentado na coletoria e o chamou: "Segue-me." Mateus abandonou tudo imediatamente, levantando-se para seguir o Mestre. A transformação de sua vida não só é testemunhada nos evangelhos, mas também perpetuada por sua contribuição única, o Evangelho segundo Mateus, que integra o cânone do Novo Testamento. Esse evangelho, dirigido especialmente a uma audiência judaica,
destaca o cumprimento das profecias do Antigo Testamento em Jesus Cristo, reforçando sua identidade como o Messias esperado. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, Mateus continuou a missão apostólica, levando o Evangelho a diversas regiões, conforme indicam tradições cristãs antigas. Entre os lugares mencionados estão a Pérsia, atual Irã, a Macedônia e a Etiópia. A tradição mais conhecida relata que Mateus foi martirizado na cidade de Nadab, na Etiópia, enquanto celebrava a Eucaristia. Teria sido morto por espada, selando com sangue seu testemunho e fidelidade à fé cristã. Tomé, conhecido também como Dídimo, que significa gêmeo, é um dos apóstolos mais lembrados por sua honestidade emocional e pela célebre dúvida sobre a ressurreição de Cristo. Inicialmente pescador na Galiléia, Tomé mostrou-se um discípulo devotado, mas também reflexivo e exigente quanto à fé. Sua dúvida não foi sinal de incredulidade total, mas de um desejo sincero por provas e compreensão. Quando os outros discípulos testemunharam a ressurreição de Jesus, Tomé declarou que só acreditaria se visse e tocasse as feridas do Mestre. Dias depois, ao encontrar-se com o Cristo ressuscitado, proferiu uma das maiores declarações de fé do Novo Testamento: Meu Senhor e meu Deus. Essa transformação o tornou um símbolo para todos os que, em algum momento, lutam com dúvidas no caminho da fé. Após esse episódio, Tomé teria se dedicado à missão evangelizadora com vigor renovado. A tradição cristã afirma que ele viajou até a Índia, onde fundou comunidades cristãs duradouras, especialmente no sul do país, na região de Kerala, onde até hoje há cristãos que se autodenominam cristãos de São Tomé. Sua pregação teria gerado conversões significativas, mas também despertado a oposição de líderes locais. Tomé foi martirizado em Chennai, antiga Madras, no ano 72 d.C., atravessado por lanças. Uma basílica construída sobre seu túmulo é hoje um importante centro de peregrinação. Judas Iscariotes, nome eternamente associado à traição, foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Seu sobrenome, Iscariotes, indica sua origem na cidade de Queriote, na Judéia. Pouco se sabe sobre seu passado antes de seguir Jesus, mas sua inclusão no círculo íntimo dos discípulos mostra que, num primeiro momento, ele compartilhou dos ideais e da convivência direta com o Salvador. Judas exerceu o papel de tesoureiro do grupo, responsável por guardar o dinheiro comum. Um detalhe que posteriormente seria citado nos evangelhos como associado à sua ganância e à corrupção moral que o levou a trair Jesus. Durante a última ceia, Jesus anunciou que seria traído por um dos seus, e Judas, movido por motivações ainda debatidas, financeiras, ideológicas ou espirituais, entregou seu mestre por 30 moedas de prata. O sinal da traição foi um beijo, transformando um gesto de afeto em símbolo de falsidade e traição. O remorso de Judas foi intenso. Segundo o Evangelho de Mateus, ele tentou devolver o dinheiro, mas foi ignorado pelos líderes religiosos. Desesperado, enforcou-se. Já o livro de Atos apresenta outra versão, dizendo que ele caiu e seu corpo se rompeu, espalhando suas entranhas. Ambas as narrativas convergem para um fim trágico e infeliz. Com o dinheiro da traição, os sacerdotes compraram um campo para sepultar estrangeiros, conhecido desde então como Aceldama, ou Campo de Sangue. Esse local, nos arredores do Vale de Inom, em Jerusalém, passou a simbolizar a consequência trágica da traição e o peso insuportável do arrependimento sem reconciliação. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Se foi útil para você, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Um grande abraço e que Deus abençoe sua vida.